meus amigos, estão bem ou não? Tranquilos? Então vamos começar aí uma jornada, um semestre com você. Ambiental eu tenho 4 encontros, então a gente tem que valorizar bastante, né? Porque não são muitos encontros assim. Nós temos 4 encontros para esgotar aí o que é essencial. E nós vamos começar hoje, logicamente, pela tutela constitucional do meio ambiente, apontando coisas que são importantes na Constituição. Não dá para falar tudo, mas a gente vai colocar para você aquele bloco que é essencial para que a gente possa desenvolver o tema. Então veja, pessoal, falando em tutela constitucional, então eu vou desejar para os alunos das nossas unidades, para o pessoal que está seguindo pelo online, para os nossos alunos aqui do estúdio, um semestre maravilhoso e que você tenha bastante proveito aí nos seus estudos, tá? Beleza? Eu vou colocar primeiro aqui, se alguém quiser seguir, toda semana eu coloco coisas relativas a meio ambiente, né? @LanteSouza. Então, se você quiser me seguir aí, é um Twitter bem profissional, né? A gente só coloca mesmo acórdãos, notícias, é bem profissional, é para você ter informações, né? Toda semana você vai receber alguma coisa, tudo que tem de meio ambiente eu coloco aí para você. Maravilha? Então, falemos um pouquinho da Constituição Federal de 88, meus amigos. A Constituição Federal de 88, ela traz o artigo mais importante, que é o artigo 225 da Constituição, o caput. Então, aqui ela diz, todos têm direito ao meio ambiente, para que a gente não fique repetindo o meio ambiente, MA bolinha, tá? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, então direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quando ela fala todos, ela está falando de brasileiros e estrangeiros. Portanto, isso aqui é um típico direito difuso, extensivo a toda a coletividade, inclusive estrangeiros, como nós já falamos para você. Então a Constituição diz, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Olha, quando eu digo, o que é bem de uso comum do povo? Você estuda isso no direito civil. Quando eu tenho um bem de uso comum do povo, é um bem de fruição coletiva. Bem de uso comum do povo, ele é indisponível. Ele não pode ser objeto de apropriação. Mas, Luiz, se o meio ambiente é um bem de fruição coletiva, é indisponível e não pode ser apropriado, os empreendedores, quando eles ganham dinheiro na vida, eles não usam bens ambientais? Sim. E o bem ambiental não é meu? É. Eu não deveria devolver algo para mim? Deveria. E eles devolvem parte do lucro para você? Não. Então alguma coisa está errada. Você concorda ou não? Você percebe que a gente não segue o vetor constitucional? Porque o vetor constitucional diz, o meio ambiente é um bem de fruição coletiva. Então, se alguém ganha dinheiro com o meio ambiente, e não existe nenhuma atividade econômica que não use recursos naturais, eles teriam que devolver algo. Esse é o princípio do usuário pagador, gente. Então, para quem já leu a respeito de usuário pagador, aqui está o princípio do usuário pagador. O que é o usuário pagador? Quem utiliza recursos ambientais com fins econômicos tem que devolver algo para a coletividade. Você fala, mas no Brasil não acontece isso. Então, mas a lei e a Constituição dizem. Mas onde está na lei? No artigo 4º, 7º da Lei 6938/81. Então, desde 81 está escrito isso. Só que nós nunca exigimos dos empreendedores que devolvessem algo para a gente.
E por que não? Porque a gente achou que meio ambiente sobrava. E está faltando? Ué, basta ver o que está acontecendo no planeta. Então a gente começou agora a aplicar o princípio do usuário pagador. Qual é o primeiro grande recurso natural que os empreendedores começaram a pagar? Água. Você fala, mas eu sempre paguei por água. Não, pelo líquido você não paga até hoje. Pode pegar a tarifa de água sua, que você paga a tarifa pela coleta, tratamento e distribuição. O líquido você não paga. Nunca pagamos. E na tua casa você continua sem pagar, não sei até quando. Quem paga hoje pelo líquido é quem empreende. Quem usa água no ciclo produtivo, ele paga por água. Por isso que lavar o carro dobrou de preço. Porque antes não se cobrava. Porque, na verdade, gente, quem que no fim paga tudo? Somos nós. Você cobra do empreendedor pela água que ele usa. Aquela água que ele usa lá para lavar o teu carro. Só que depois ele repassa no preço do serviço. Na verdade, quem é o grande usuário pagador? Somos nós. Mas água já é um recurso natural que está sendo pago. Daqui a pouquinho, no Brasil inteiro, você vai estar cobrando por água. Logicamente, ele vai pagar e ele vai repassar para você. Mas tem que ser assim, não tem jeito. Então, paulatinamente, as coisas vão ser assim. Quanto mais se usa recurso natural, mais você vai ter que bancar. Por quê? Por causa do princípio do usuário pagador, pessoal. Se eu uso um bem que é coletivo, que é de todos, para ganhar dinheiro, eu tenho que devolver algo. E para quê? Para formar fundo para aplicar em meio ambiente, gente. Porque nós estamos caminhando para o esgotamento de recursos naturais. Então eu tenho que investir nisso. Essa é a razão pela qual você avança paulatinamente para reconhecer e concretizar o que está na Constituição. Que até hoje nós não fizemos isso. Então todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. E aí a Constituição fala, essencial à sadia qualidade de vida. Vida é direito fundamental? É. Se para ter vida eu tenho que ter meio ambiente equilibrado, qual é a conclusão que eu chego? Que então meio ambiente equilibrado o que é? É direito fundamental. Mas isso é pacífico? Lógico. Se é direito fundamental, isto aqui integra o mínimo existencial humano? Sim. Quem diz isso? Todos. Doutrina e jurisprudência. Então, hoje, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental da pessoa humana e integra o mínimo existencial. Se você for ao STJ, por exemplo, toda ação que cai lá porque não tem saneamento básico numa cidade, o que o STJ escreve sempre? Não adianta o poder público falar assim, não tenho dinheiro para saneamento. O que o STJ diz? É mínimo existencial. Aqui não pode alegar reserva do possível. Então, hoje o STJ ele entende que saneamento básico é fundamental, porque sem isso você não tem vida, você não tem saúde, você não tem qualidade de vida. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao poder público e à coletividade defendê-lo e protegê-lo para as presentes e futuras gerações. Portanto, é um direito intergeracional. É um direito que tem que ser, é um bem que tem que ser protegido para a presente e as futuras gerações. É um direito intergeracional. Conclusão, de acordo com o artigo 225, eu tenho que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso, de fruição coletiva, indisponível, não pode ser objeto de apropriação. Então, se você usa para empreender, você tem que devolver algo, é usuário pagador, é considerado um direito fundamental da pessoa humana e interessa para a presente e as futuras gerações. E a conclusão final, pessoal, quando eu tenho um direito fundamental, eu tenho um princípio que diz, se eu tenho um direito fundamental e uma legislação que o protege, se vier uma nova legislação, eu posso diminuir a proteção? Posso ou não? Como é que chama esse princípio?
Não, isso aí é no penal. Como é que chama o princípio que diz? Se eu tenho um direito fundamental e uma lei que o protege, uma nova lei que vem não pode diminuir a proteção. Proibição ou vedação do retrocesso. Cuidado com isso aqui, pessoal. Proibição ou vedação ao retrocesso. Não posso retroceder à proteção que eu já tenho em mãos. E se acontecer? A lei é inconstitucional. Mas quem que tem que decretar? O Supremo. E ele decreta? Não. O que nós vamos fazer? É o que aconteceu com o Código Florestal. Para quem não sabe, o Código Florestal diminuiu 57% da proteção ambiental que a lei estabelecia antes, sabia? Tem essa ideia ou não? Então, para quem não sabe, o Código Florestal de 2012, ele retrocedeu quase 60%. Diminuiu a proteção. Esperávamos que o Supremo ia declarar vários artigos inconstitucionais. O que aconteceu? Nada. Ficou do jeito que veio. Ele tirou uma ou outra coisa, só filigrana. Ele não eliminou, o Supremo, 2%, 3% só. Mais ou menos isso que ele eliminou de retrocesso. O resto ele deixou. Então, infelizmente, a resposta do tribunal não é aquela que a gente esperava. Mas o princípio diz isso. Você não pode diminuir a proteção. Diminuindo a proteção de um direito fundamental, isso é inconstitucional. Mas quem declara a inconstitucionalidade é o Supremo. Se ele não declarar, não tem jeito. Bem, segundo ponto que eu quero anotar aqui no artigo 225. Aqui fala que cabe ao poder público e à coletividade defender e proteger o meio ambiente. Então, poder público mais coletividade tem que defender e proteger o meio ambiente. Bom, primeiro, como você viu, a tarefa de proteger o meio ambiente não é só do poder público. Nós temos que participar dessa proteção. É claro que você não vai exigir da coletividade o mesmo que se exige do poder público. A obrigação é maior do poder público, mas não adianta você também criar políticas ambientais e o povo não adere. Não adianta nada, ok? Isso se chama princípio da participação, do compartilhamento. Então, poder público e coletividade compartilham ações protetivas. Por isso que chama princípio da participação, do compartilhamento. Mas cabe a nós defendermos e proteger o meio ambiente. Ou seja, a Constituição, antes dela se preocupar com o dano, ela se preocupa com o não dano, ela não quer que o dano aconteça. É aqui que nascem os dois principais, de tudo que cai na sua prova, em princípios, esses são os dois mais importantes. Princípio de prevenção e precaução. Alguém viu isso aqui na faculdade? Se ele perguntar na tua prova, os princípios de prevenção e precaução estão previstos na Constituição? Sim, mas de maneira implícita. Expressamente não está. Onde que está? Ali, onde fala que eu tenho que defender e proteger o meio ambiente. Então, se eu tenho que defender e proteger, eu tenho que ter atitudes preventivas, acautelatórias. Eu tenho que agir antes, para que o dano não aconteça. Você vai encontrar 10% da doutrina dizendo que os dois princípios não existem. Seria um só. A gente não concorda, a OAB não concorda, o STJ não concorda, e 90% do STF também não, e 90% da doutrina dizem, 90% da doutrina, dos doutrinadores dizem que os dois princípios são diferentes. E são. Eles não são iguais. Então, quando que você utiliza o princípio de prevenção? Quando eu tenho um dano ambiental, no futuro, não aconteceu ainda, mas eu tenho certeza que ele vai acontecer. Então, quando eu tenho um dano ambiental projetado para o futuro,
e eu tenho certeza que ele vai acontecer, você se vale do princípio de prevenção e cabe ao poder público exigir medidas do empreendedor para evitar o dano. Por quê? Porque o dano é certo. Então eu tenho que evitar o dano que vem. Isso é ótimo. Então, é ótimo, mas o seu cliente reclama. Porque ele fez um projeto de 300 mil e o poder público vai lá e exige mais 200 mil de medidas. Então não é tão simples assim. Teoricamente é bom, claro que é. Mas no aspecto prático, o teu cliente gasta. Porque eu sempre estou exigindo medidas adicionais. Por isso que ele se recusa, às vezes, a cumprir as medidas. Então, mas se ele se recusar a cumprir as medidas que o poder público está impondo, se é num licenciamento ambiental, o que acontece? A licença não sai. Você fala, vou tocar o pau assim mesmo. Mas como tocar o pau assim mesmo, gente? Quando você tem a necessidade de licença ambiental, se você não tirar ela e funcionar, a multa vai até 10 milhões. Isso que você tem que falar para o teu cliente. Será que compensa correr esse risco? Então, vou te dar licenciamento hoje. Operar sem licença ambiental pode chegar a uma multa de 10 milhões de reais. Então, precisa mensurar isso. Será que vale a pena? Outra coisa, o poder público ele chega na primeira vez e ele autua, ele mete uma multa. Ele te dá um prazo para você regularizar. Não regularizou, ele vem, ele autua de novo e aumenta a carga. Na terceira, ele suspende a atividade. Aí você vai quebrar, porque num regime que nós estamos, caríssimo como é, se você ficar 3 a 6 meses sem operar, ninguém mais tira uma empresa do lugar. Você não consegue. Então é isso que você precisa entender. Muitas vezes você vai ter que convencer o seu cliente a adotar as medidas. Ainda que você tenha que fazer um acordo com o poder público, distribuindo por um certo espaço de tempo essas medidas, mas você tem que fazer. Por quê? Porque, primeiro, que isto aqui vai tornar a atividade regular. Em segundo lugar, para a coletividade, eu estou fazendo o quê? Então, isso que é desenvolvimento sustentável, pessoal. Todo mundo fala em desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável ele existe quando o empreendedor cumpre as obrigações ambientais. Aí você tem desenvolvimento sustentável. Você adotou as medidas para evitar dano. Só que uma pergunta que eu faço. Será que eu consigo evitar todo o impacto ambiental que um empreendimento traz? Não dá. Então, eu quero que você entenda, pessoal, que o poder público ele exige medidas para evitar o dano que é possível. Que nem tudo dá para evitar. E eu pergunto, o que ele faz em relação ao dano que não é possível evitar? Como é que ele faz para balancear? Então, é aí que vem a compensação ambiental. Então, ele te exige medidas compensatórias. Então, são medidas para evitar o dano, mais medidas compensatórias do dano que não será evitado. Por isso que, muitas vezes, no empreendimento, a gente fala assim, olha, você vai ter que instalar um dispositivo que tem na Alemanha para evitar o lançamento, por exemplo, você vai produzir poluição atmosférica, né? Lançar material poluente na atmosfera. Então, você consegue evitar, por exemplo, 70% do dano. Só que 30% não dá. Aí vem o poder público e fala, mas plante 200 árvores e mantenha o resto da vida para compensar o restante que você não vai conseguir evitar. Então, às vezes, a gente compensa com árvore, para balancear. Agora, isso custa o quê para o seu cliente? Bolso. Então, não é tão simples assim, né? Porque a gente que, para quem não sabe, eu sou promotor ambiental há 20 anos, só faço isso na vida, né? Cuido de passarinho e de árvore. Então, a gente sabe como é que é sempre, a gente vai acompanhando, vive isso no dia a dia, não é tão simples assim. Isso que é prevenção, pessoal. E o que é precaução? Precaução é um pouco pior. Porque na precaução, você trabalha com um dano que você não tem certeza que vai acontecer.
Então aqui eu tenho um dano ambiental, também no futuro, mas ele é incerto. Eu não tenho certeza se ele vai acontecer. Então não pense como advogado, pense como pessoa humana só, tá? Porque o advogado tem, claro, ele se posiciona, né? Pense como pessoa humana. Se você tivesse uma atividade que poderá provocar um impacto ambiental muito grande, você gostaria que, na dúvida, a solução fosse para você ou para o empreendedor? Qual que é a sua resposta? Pensando como pessoa, não a empresa. Na dúvida, você gostaria que você fosse beneficiado ou empreendedor? Então, é o indúbio pro natura. Você estudou isso a vida inteira na faculdade. Na dúvida, eu tenho que beneficiar o vulnerável. Indúbio é pró-trabalhador, indúbio é pró-idoso, indúbio é pró-criança, pró-adolescente, pró-pessoa com deficiência, indúbio é pró-natureza. Só que isso é pior ainda. Por quê? Porque no ponto, na esquerda, você tem certeza que o dano vem. Da direita você não tem. Então, muitas vezes, o poder público vai exigir medidas e poderá não ter nenhum dano no futuro. Então, ele vai exigir medidas acautelatórias. Então, existe uma diferença entre medidas preventivas, que é o do lado esquerdo, o dano virá, e medidas acautelatórias, que é do lado direito, o dano pode não vir. E aqui teu cliente reclama muito, porque ele quer saber o seguinte: se o dano não aparecer lá na frente, vão me devolver o dinheiro? Não devolve. Nunca ninguém recebeu? Nunca ninguém recebeu. Isso aqui é risco da atividade. Então, assim, eu não conheço o processo, né? A colega está perguntando do caso de Mariana. Eu não conheço o processo, ele nunca passou na minha mão. Então, eu não posso opinar o que aconteceu lá. O que eu posso dizer é o seguinte: se as pessoas que operavam o empreendimento, se as pessoas que fiscalizavam o poder público, se ele tinha conhecimento que o dano podia acontecer e não exigiram as medidas necessárias, eles não aplicaram prevenção. É só isso que eu posso. Eu respondo de maneira genérica. Eu não conheço o processo. Não posso opinar, nunca tive na mão. É caso em Minas, né? Eu sou promotor de São Paulo. Eu leio o que você lê no jornal. Então, a resposta é assim: se aquilo que aconteceu era previsto e não se tomou a medida adequada e acabou acontecendo, eles então não aplicaram prevenção, porque se o dano era certo, tinha que exigir medidas para evitar. Se era um dano provável, porque, na verdade, quando você trabalha com precaução, o dano tem que ser futuro, incerto, mais provável. Ninguém trabalha com um dano que dificilmente vai acontecer. Você tem que ter uma probabilidade séria de acontecer. E tem que ser um dano, vamos dizer assim, de razoável. Então, aí você estaria ferindo o princípio de precaução. Então, é cada caso que vai dizer para você se você tinha que atender o princípio de prevenção ou precaução. Mas esse é o diferencial. Sendo um dano certo, você tem que exigir medidas pela prevenção. Sendo um dano incerto, mas provável, você tem que exigir medidas pela precaução. Na verdade, o teu cliente se ferra sempre, porque ele não escapa em nenhuma situação. Veja que não tem uma situação que eu digo assim: ele está livre. Não, não está livre. Só se não tiver dano nenhum. Perfeito? E para terminar, item 3, às vezes a prevenção e a precaução não são suficientes e o dano vem. Então aí a Constituição, ela estabelece a repressão, que é o 225, parágrafo 3º. Então o artigo 225, parágrafo 3º, olha aqui, ó. Aqui é o caput, né? Tá vendo? Aqui nós vamos no 225, parágrafo 3º. Então aqui fala condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Então aqui o dano é atual. O dano aconteceu, já não é futuro.
É um dano instalado, presente. Condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, a uma tripla responsabilização. Administrativa, penal e civil. Então a Constituição ela é dura, viu, gente? Porque ela diz que quando você causa dano ao meio ambiente, veja que o teu cliente pode ser responsabilizado nas 3 esferas. Você fala, ele pode ou ele sempre será? Não. Quando eu falo sujeitarão, não é sempre. Não. Ela fala que pode ocorrer as 3. Nem tudo gerará as 3 responsabilidades. Porque, veja, eu pergunto, tudo é crime na vida? Não, então como é que ele vai ser responsabilizado penalmente se aquilo que ele fez não tem um tipo penal? Veja, para ele responder nas 3, eu tenho que ter uma infração administrativa, um tipo penal e tem que ter causado dano. Então, se acontecer as 3 coisas, o infrator responde pelas 3. E não dá bis in idem, hein? Veja que isso aqui é aceito pela Constituição. Quer dizer que o meu cliente pode tomar uma multa administrativa e uma multa pelo crime ambiental? Sim. Eu posso ter uma multa pela infração administrativa e uma multa pelo crime. Isso não dá bis in idem. Percebe? Então a Constituição, ela primeiro, ela tem um sentido preventivo, acautelatório. Está aqui, ó. Ela trabalha com 2 princípios, prevenção e precaução. Se não der certo e o dano vier, então aí eu parto para... Como é que chama então, pessoal, esse último tópico aqui? Porque eu falei para você que aquele que usa meio ambiente, ele tem que devolver algo, né? Não é assim? É o usuário pagador. Quando você causa lesão ao meio ambiente, então aquele que vai reparar o dano é o poluidor pagador. Então você não pode confundir usuário pagador com poluidor pagador. O usuário usa dentro da legalidade. Ele está autorizado, ele está licenciado e ele usa bens ambientais. Então ele devolve por conta da utilização de algo que é nosso. Isso é usuário. O poluidor pagador é aquele que trabalha na ilegalidade, aquele que causou dano e não estava autorizado a tanto. Então esse, eu chamo de poluidor pagador, é aquele que entra no 225 para terceiro. O dano aconteceu porque ele operou fora dos parâmetros legais. Dúvida até aqui? Bem, continuando agora. Então, estamos falando, né, da Constituição Federal, tutela constitucional. Item 1, 2, 3, vamos ao item 4. Competência. Essa matéria competência, nos exames de ordem da GV, ela caiu 17%. Então veja que é um tema que é recorrente. Agora ele parou de fazer um pouco de pergunta envolvendo competência, mas você sabe que é assim, né? É uma roda gigante. Vai, ele fica perguntando outras coisas, de repente ele volta a fazer. Então esse é um assunto... Alguém fez o start com a gente sábado? Então, sábado a gente... Toda vez que a gente tem um exame de ordem, uma semana antes, no sábado, a gente faz nós temos uma atividade que chama Start OAB. Então eu vim no sábado e eu projetei os 5 assuntos que mais caíram na ordem nos exames de ordem da GV. Então esse assunto aqui, ele é importante, ele caiu 17% das vezes. Então veja, a competência está fixada na Constituição. Eu tenho competência, primeiro, legislativa.
A competência legislativa é a competência para editar leis, mas lei em sentido amplo. O que é lei em sentido amplo, pessoal? Lei, decreto, regulamento, portaria, resolução. É o conjunto normativo como um todo. Então, o que a Constituição ela diz? Ela põe no artigo 24, peço que você faça a leitura. Ela fala assim: compete à União, Estados e Distrito Federal, de forma concorrente, legislar sobre meio ambiente. Luiz, esses incisos peçam que você leia. São as matérias que podem ser objeto de legislação. Peço que você leia os incisos 1º, 6º, 7º e 8º. Então, compete à União, Estados e Distrito Federal, de forma concorrente, legislar sobre meio ambiente, e os assuntos ambientais estão nesses incisos. Aí você vai ler os parágrafos 1º a 4º do 24. O parágrafo 1º diz: compete à União editar norma de caráter geral. Veja que eu não escrevi lei, hein? Norma. Caiu isso aqui no concurso da magistratura de Santa Catarina. Eles perguntaram o seguinte em Santa Catarina: se a União editar uma resolução, o Estado é obrigado a atender? Claro que é. Porque a União, se ela não é obrigada a fazer por lei, ela pode editar uma resolução. Porque ele perguntava se resoluções federais têm que ser atendidas por estados e municípios. Claro que tem. A Constituição não fala lei de caráter geral, fala norma. Pode ser que a norma geral seja uma resolução do CONAMA. Quantas resoluções do CONAMA eu tenho? Toda hora você vê resolução CONAMA, resolução CONAMA. Então, a grande legislação que o CONAMA edita é a resolução. Então, diz o artigo 24, parágrafo 1º, cabe à União editar norma de caráter geral. Então, quando a Constituição diz isto, ela está dizendo o seguinte: a norma federal é o piso mínimo de proteção. Ninguém vai poder descer, ninguém vai poder vir abaixo. Por isso que ela fala no parágrafo 2º que os estados poderão legislar suplementarmente. Então, o estado, cada estado, diante da norma geral federal, ele pode legislar suplementarmente. Só que ele nunca vai poder diminuir a proteção. Só que veja, quantos estados eu tenho? Então, veja quantas leis estaduais, norma, vamos pôr, né? Não lei. Quantas normas estaduais eu vou editar? Uma cada estado. Então eu posso ter assim: a União protege 70. O estado X protege 72, o estado Y 75. Então veja, isso que é complicado no meio ambiente, porque cada estado pode legislar de acordo com a sua peculiaridade. Então eu tenho um cipoal de normas mesmo. Isso é um problema sério. Eu não tenho uma legislação única para todo o país, eu tenho uma legislação federal, mas a partir daí cada estado pode legislar. E você tem o piso protetivo mínimo. Cada estado pode aumentar a proteção, não pode diminuir. O que eles não podem fazer é diminuir, mas aumentar, um aumenta 3, outro aumenta 2, outro aumenta 4. Então diz o artigo 24, compete à União editar norma de caráter geral, os estados legislarão suplementarmente. Aí o parágrafo 3º ele diz: quando eu não tiver uma norma federal, o estado é livre para legislar, mas para atender às suas peculiaridades. Então o estado não pode fazer uma norma geral federal, ele tem que fazer uma norma para a sua regionalizada. E aí vem o parágrafo 4º dizendo: se depois vier uma lei federal, o que a estadual não bate, confronta, suspende a eficácia.
eficácia. Então, às vezes acontece isso. Eu tenho uma norma federal, cada estado legisla diferentemente, vem uma norma federal lá na frente, nossa, e conflita com todas as leis estaduais. Chega a ponto no conflito ser tão grande que os estados preferem fazer o quê? Revogar a lei e editar outra. De tanto que o conflito é tão grande, suspende tanta eficácia de tantas normas, que é melhor revogar tudo e editar uma nova. Então, meus amigos, isso aqui cai na tua prova. Não entendi. Se houver o conflito, a norma estadual suspende a eficácia. É o que dá no parágrafo 4º. Então, o que eu peço para você ler? Você tem que ler o artigo 24, os incisos que eu pus e os parágrafos, que caem na tua prova. Luiz, você não falou do município. Então, mas é que o município está no outro dispositivo. Ele está no artigo 30. Então, os municípios estão aqui, ó. O que diz o artigo 31? Que o município pode legislar quando for assunto de interesse. Não ouvi. Não ouvi. Interesse local. Agora, vamos ser honestos. Qual é o assunto ambiental que é puramente local? Me diz algo que é do meio ambiente que só interessa para uma cidade. Meus amigos, tudo que eu faço em meio ambiente interessa para a China hoje. Porque eu vivo num sistema... Acabou essa história de meu estado, seu estado. Lembra que meio ambiente não tem mais fronteiras. Então, na verdade, pessoal, aqui você não precisa ter um interesse puramente local. A doutrina e a jurisprudência dizem que o município pode legislar quando o interesse for predominantemente local. Não precisa ser exclusivamente local. Cuidado com isso. Porque não existe assunto ambiental exclusivo. Qualquer coisa que você faz no município, reflete no município vizinho, naquela região. Não existe mais nada que seja puramente local. Então, se ele perguntar na tua prova, basta para o município que seja um interesse predominantemente local, não exclusivamente local, não precisa ser exclusivo, porque não tem um assunto que seja exclusivamente local. Luiz, essa matéria é difícil, lógico que é. Essa é uma matéria difícil. Está aí a razão porque cai em 17% das vezes. Mas o município também pode legislar o quê? De maneira suplementar, que é o 2. Cabe aos municípios suplementar legislação federal e estadual. E a Constituição diz, se couber. Então vamos analisar o 32 para a gente concluir isso aqui. Estamos juntos? Então presta atenção. Se eu tenho uma norma só federal e o Estado não legislou, quando o município ele for suplementar, ele tem que respeitar qual legislação? Só a federal. Não tem estadual. Mas se tem uma norma federal e o estado que esse município está elevou a proteção, ele tem que respeitar qual? As duas. Consequentemente, ele não pode ferir a norma estadual. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um curso d'água e a norma federal diz que eu tenho que proteger 30 de cada lado, se só tiver a norma federal, o que o município ele faz? Ele tem que respeitar o 30. Mas imagine que o estado que esse município está, elevou a proteção para 35. O município desse estado, quando for legislar, ele vai ter que considerar qual metragem? 35. Ele não pode baixar de 35. Porque aí a norma estadual, lembra que a Constituição estadual sempre diz isso, os municípios têm que respeitar a norma estadual.
Então, se cair na tua prova, você vai dizer o seguinte: tendo a norma federal, só respeita a federal. Tendo a estadual, pode ser que a estadual também seja 30. Aí tem um parâmetro só, federal e estadual. Mas se a estadual já aumentou a proteção, o teu parâmetro protetivo passa a ser estadual. Agora, meus amigos, quantos municípios brasileiros eu tenho? Bom, então você vê quantas normas eu posso ter. Eu tenho uma federal, 26, 27 estaduais e 1 quilo de legislação municipal. Aí você vê como é difícil lidar com o meio ambiente. Porque cada situação você tem que verificar qual é a legislação aplicável. Entenderam isso? Então ele pergunta isso na tua prova. Muita atenção, tá? Agora, lembre-se que a Constituição diz que o município pode suplementar a legislação federal e estadual se cabe. Porque tem hora que a Constituição diz aqui só a União faz. Então, cabe legislação estadual? Não. Cabe municipal? Não. Então, veja, se a Constituição estabelece que um assunto é só federal, Luiz, me dá um exemplo. Vamos pegar aqui, tudo que versa energia nuclear. Estado e município não podem pôr a mão. É só legislação federal. Então não adianta você querer legislar sobre algo que você não tem competência. Então lembre-se, tudo que é material nuclear, usina nuclear, é só legislação federal. É uma matéria que é exclusiva da União. Então aí não cabe. Quer ver o que caiu outro dia numa prova? Olha aqui, presta atenção. Deu para entender então? Vou te dar outro exemplo que caiu numa prova. Não da OAB. Prova de promotor e tal. Olha bem, eles colocaram assim. Um rio passa por 4 estados brasileiros. 1, 2, 3, 4. A norma federal prevê 30 metros de cada lado. Esse município, esse estado aqui passou para 35. Até aqui tá beleza? Tá. Eu tenho uma norma federal fixando 30 e o estado fixou 35. Um município que está aqui, na beira do rio, querendo proteger o seu município, passou para 40, beleza? Sim. Um município que está a 300 quilômetros do rio, quer legislar a respeito. Cabe? Claro que não. Ele não está na beira do rio, para quem que ele vai falar algo que não interessa? Então lembre-se, o se couber significa quando tem interesse. Aqui não cabe a legislação municipal. Vai legislar para quê? É a mesma coisa que no estado de São Paulo, o município do interior quiser fazer uma legislação de floresta amazônica, mas ele não está na floresta amazônica. Que interesse que ele tem? É isto. Então tem hora que não cabe, porque ele não tem competência, porque aquele assunto não lhe interessa. Presta atenção nisto. Esse é o se couber que está ali. Então, para que o município possa legislar, tem que caber a legislação municipal e tem que ser de interesse daquele município aquela situação. Aí sim, ele está autorizado. E se tem só a legislação federal, ele atende a federal. Se tiver a estadual já mais restritiva, o parâmetro para ele passa a ser a estadual. Dúvida? Ok? Olha o que aconteceu no STF há 2 anos atrás. Quero que você responda para mim. O município de Paulínia caiu isso no concurso de procurador do Estado no primeiro semestre. Ainda bem que eu sempre dou isso em aula, né? Os meus alunos acertaram. O município de Paulínia, que fica aqui, né? Pessoal que aí está, que não está aqui, que é de outro estado, Paulínia, pessoal, é um município que fica encostadinho em Campinas, tá? É um município com bastante, é um município grande. O município de Paulínia, ele editou uma lei municipal dizendo: é proibido queimar cana-de-açúcar em Paulínia. Beleza? Bateu no Supremo. O que o Supremo falou? O Supremo falou: é inconstitucional. Inconstitucional? Por quê? Então, porque o Código Florestal Brasileiro, que é a norma federal,
ele admite queima de vegetação. É o artigo 38. Então a lei federal admite. E o Estado de São Paulo tem uma lei estadual que ele admite a queima controlada de cana-de-açúcar. Então a legislação federal admite e a estadual também. Aí vem uma legislação municipal e fala, não quero. Você está suplementando ou você está afastando a legislação federal e estadual? Então foi isso que o Supremo falou, suplementar não é invalidar. Não cabe. Então aí perguntaram assim, mas o que eu poderia fazer na lei municipal? Você poderia ter editado uma lei municipal criando um pouquinho mais de restrição, mas anular a legislação federal e estadual não poderia. Você fala, Luiz, mas você concorda com a queima de cana-de-açúcar? Não, eu não concordo. Você acha que é o quê? Inconstitucional. Então, mas então o Supremo não reconhece, não tem jeito. Se ele valida isso aí, não adianta o Luiz Antônio dizer que é inconstitucional. É o Supremo que diz. Ele não invalidou nenhuma das leis. Nem o Supremo, nem a legislação estadual não foi invalidada, nem a federal. Portanto, elas são válidas. Se elas são válidas e elas permitem a queima de cana-de-açúcar, não pode uma lei municipal vir e dizer, essa atividade não pode. Você não está suplementando, você está invalidando, negando a aplicação da lei federal e estadual. Então, veja, você aumentar a proteção pode, invalidar a legislação federal e estadual não dá. Esse foi o caso que caiu no Supremo há 2 anos atrás. E eles não aceitaram, não validaram a lei municipal. Pois não. Se essa proteção for ao contrário, a Constituição protege a proibição da cana-de-açúcar. E o Estado... Aí a lei estadual é inconstitucional. Não tem jeito. Se a lei estadual contraria a Constituição ou contraria a lei federal, é inconstitucional. Por quê? Porque, veja, se a União editou uma norma e o Estado está contrariando, a legislação estadual ela é inconstitucional. Bom, matamos então esse primeiro trecho, que não é fácil. E aí você começa a entender como é que eu tenho norma no Brasil. Vamos para o segundo trecho, que é a competência administrativa. A competência administrativa, também chamada de executiva ou material, então veja, eu crio a norma e depois eu tenho que implementar. Então o ministro Herman Benjamin chama essa competência de competência de implementação. Nada mais é que o exercício do poder de polícia. A Constituição diz quem pode fiscalizar. Então aqui é o poder fiscalizador estatal. Fiscalização, autuação e instauração do processo administrativo para eventualmente impor uma sanção. Então eu faço a lei e depois eu implemento a lei. Lá é competência legislativa. Você viu que é concorrente. E aqui eu estou estudando, então, a competência administrativa, que é o poder estatal fiscalizador. Então, qual é o artigo que eu vou estudar? Lá eu estudei o artigo 24 e 30. Aqui é o 23. Constituição Federal, artigo 23. Compete à União, Estados, Distrito Federal e municípios, olha que aqui os 4 estão num artigo só, de forma comum, fiscalizar, autuar, instaurar o processo administrativo para impor sanção quando tem infrações ambientais que estão nesses incisos. Pessoal, tem intervalo ou não? Não, né? Tem intervalo? Não. Então, nosso diretor aí, vamos para o intervalo então, se tiver intervalo e já voltamos. É que